Dia para todos e todas. Estou feliz de estar com vocês novamente. Não sei se vocês estão bem, se estão contentes de viver mais um dia. Sim? Sim. Posso ver as mãos bem alto, de aqueles que não estão felizes. Vocês levantaram a mão antes de eu acabar a pergunta. Graças a Deus por mais um dia. Amém. Todos os dias, em todos os cantos da terra, acontecem fatos. Alguns absolutamente intrascendentes e outros o planeta todo fica sabendo o que aconteceu. Anteontem, lá no Nepal, ao norte da Índia, caiu um avião. E vocês leram, 68 pessoas morreram anteontem. Uma senhora que viajava nesse avião, argentina, morreu também. Eu lembrei quando eu cheguei no aeroporto de Katmandu, lá, eu cheguei lá, o único argentino viajando nesse avião. E agora um avião com uma argentina que caiu, acabou. E o mundo inteiro ficou sabendo disso. Mas essa senhora que mora em qualquer lugar da terra, que estava cozinhando ontem e colocou mais sal na comida, e a comida ficou salgada, ninguém ficou sabendo disso. Só ela. Acontecem coisas que o mundo inteiro fica sabendo, e outras pequenas, insignificantes. No ano 1888, bem fácil de decorar, 1888. Nesse ano morreu o presidente argentino que eu mais gosto dele. Eu formei aqui na UAP, primeiro em educação. E esse presidente argentino, um exemplo de educador. Domingo Faustino Sarmiento. A rua que passa aqui, querido, leva o nome dele. Um homem íntegro. Pobre antes e pobre depois de ser presidente. Morreu na Asunción do Paraguai, porque foi expulso da Argentina pelo governo que subiu depois dele. Ele tive que fugir e morreu em Asunción do Paraguai. Eu visitei o túmulo dele lá. Em 1888, um agricultor com pouca escola, lá em Hillsborough, chamado Jorge Riffer, batizou. 1888. Dois anos depois, eu estava chegando aqui para compartilhar a mensagem. 1888, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, reunidos representantes do mundo inteiro, lá em Minneapolis, para resolver um grande problema. A igreja estava quase para quebrar-se. Um puxando para aqui e outros puxando para lá. Somos salvos pela graça ou somos salvos pelas obras? E todos sabemos o que aconteceu lá em Minneapolis. Wagner e seu amigo puxando para um canto. E outro canto, outro puxando. Não somos salvos porque guardamos o sábado, porque damos o dízimo, porque guardamos os mandamentos e não ganhamos. Não, querido, não, falava outro grupo. Nós não somos salvos pelas obras.
Somos salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele veio para abrir a porta à salvação. As obras são consequência, e aí a igreja ficou, até que essa nossa querida irmã baixinha abriu a sua boca e falou: Deus me apresentou a solução. E ela falou o que Deus deseja que nós acreditemos e que esteja dentro das 28 doutrinas que nós ensinamos. 1888, lá em Battle Creek, um rapaz magro, alto, grande bigote, não dava para ver a parte de cima da boca, estava recebendo seu diploma de pastor, acabava a teologia. Seu nome Roberto, seu sobrenome Tenho Nada, tudo junto, Tenho Nada. Roberto, você quanto tem? Nada. Você, Roberto, Tenho Nada. E quando acabou seus estudos, nesse ano 1888, ele foi convidado para ser pastor em Illinois. E foi um pastor bem sucedido. A igreja amava ele e ele amava aos membros do seu distrito. E trabalhando lá, eu poderia servir melhor a meu Deus se eu continuasse estudando. Roberto, inteligente, sabia construir casas, amava a agricultura, sentia uma paixão pelas máquinas, bem rudimentárias naquele tempo, 1888. Era bom mecânico, bom marceneiro, tinha uma voz muito doce, cantava bonito com sua voz. Muitas boas características, muitos dons juntos na vida, na pessoa, na cabeça de Roberto Tenho Nada. Mas eu posso continuar estudando. E perguntou a comissão da associação: vocês estariam de acordo comigo se eu estudasse medicina? Medicina? Você não gosta de ser pastor? Sim. Mas se eu posso servir ainda melhor a igreja, também sendo médico. Perfeito, autorizaram. Mas você não vai deixar o pastorado. Você vai continuar atendendo o distrito e ao mesmo tempo damos permissão para você continuar ou iniciar e continuar a carreira de medicina. 4 meses ao ano ele pastoreava a igreja e 8 meses estudava. E em 6 anos acabou brilhantemente sua carreira de médico. Havia trabalhado para ensinar a Bíblia. E agora Roberto Tenho Nada. Além disso, agora era médico. Médico. E como médico, agora eu vou juntar o que fala Deus, o que Deus me diz aqui nesse livro, com a ciência representada pelo estetoscópio. E ele foi um médico bem sucedido e um pastor bem sucedido. Ninguém saía do seu consultório sem ele abrir a Bíblia.
orar com seus pacientes. É vergonha fazer isso para o médico, não? O paciente vem aqui só para consultar um problema de saúde. É verdade. Mas cérebro, corpo e espírito somos. E temos que atender as três partes. E agora, Roberto, convidado a dirigir a clínica adventista que foi fundada lá em Illinois. Dr. Roberto, você poderia dirigir? Posso dirigir. E dirigiu muito bem sucedido, trabalhando o conhecimento científico que ele havia obtido na sua carreira de medicina com a palavra de Deus. E estando lá, ele recebeu um convite para trabalhar como missionário em Sul-América. Aqui, Sul-América. Adela, a esposa dele, Adela Haven, enfermeira. Adela, vamos para Sul-América. Estão precisando médico. Desejam iniciar obra médico-missionária lá. A visão de nossos líderes, querido. Graças a Deus. A igreja não completava ainda 1.000 membros em Sul-América. E já a preocupação dele já estava fundando essa instituição. O primeiro prédio, que tinha cinco, depois tive 7 salas. Uma sala para dormitório dos rapazes, outra sala para dormitório das moças, outra sala para refeitório e cozinha, outra sala para as classes dele, as aulas, e outra sala, 5 ao todo, no início, para o culto. Esse prédio não existe mais aqui na UAP. Mas se você sair caminhando aqui, perto do autosserviço, aí o supermercado, vocês vão ver uma miniatura feita do primeiro prédio que foi construído aqui. Pequeno, assim, miniatura. Construído acima dos alicerces daquele primeiro prédio. E nossos pioneiros precisamos obra educativa, precisamos preparar nossos jovens para servir melhor a Deus. Já havia iniciado-se o Colégio Adventista de Camareiro, como já falamos, depois Colégio Adventista de Plata, hoje UAP, Universidade Adventista de Plata. Mas vejam, e os outros, já iniciamos trabalho nessa instituição da igreja para preparar nossos jovens. Agora precisamos uma instituição médica. Cartas, conferência geral, precisamos enfermeiros e um médico para iniciar aqui em Sul-América a obra médico-missionária. E o convite chegou nas mãos de Roberto Teñonada. Eu vou mudar o sobrenome dele, porque estou traduzindo do alemão para nossa língua o sobrenome dele. O sobrenome dele no documento, Roberto Habenicht. Habenicht. Assim. E Habenicht, em alemão, significa tenho nada. E habe, eu tenho. Habe, tu hast. Eu tenho, você tem, ele tem. O verbo ter. E nicht é nada. Dinheiro aqui, kann nicht. Não, peso argentino só. Roberto tenho nada, Roberto habe nicht. Com sua esposa, Adela, seu filho, sua filha, Cleo, o mais velho, Hudson, Cleo
E quando estavam chegando no navio, quase nasceu a filha número 4. Hudson, Cleo, uma menina que morreu lá na América, bem pequenininha, e agora ela estava aguardando mais um filho ou filha. Não havia ecografia para fazer isso naquele tempo. 4 dias depois de chegar no porto de Buenos Aires, nasceu Lídia Floridia. Ficaram 2 semanas em Buenos Aires. Onde fica o Colégio Adventista? Entre Rios. E eles viajaram para aqui. E como aqui não havia um lugar onde morar, só trigo. Aqui, onde nós estamos, trigo. Um pequeno colégio lá, e era tudo. Ele foi para Crespo e se estabeleceu lá, Roberto Hameni. Você viu, chegou um novo vizinho. E as vizinhas e as senhoras, você viu? E não só as mulheres, os homens também. Me falaram que ele é pastor. Esse magro, alto, pastor. Poucas horas depois. Não, pastor não, é médico. Não? É pastor e médico. Pastor e médico. E o primeiro que ficou sabendo disso e precisou de médico, porque em Crespo não havia médico. Como se chama, como se diz? Aquele que é o chefe da polícia. Delegado. É? Delegado. O delegado. Acá chamamos de comissário. O delegado, e foi. O senhor é médico? Eu sou médico. E pastor? Sabe, a minha esposa está com uma dor de cabeça terrível, faz vários dias e não aguenta mais. O senhor pode atender? E atendeu a esposa. E a esposa, poucas horas depois, estava bem. Chegou alguém que não podia caminhar bem, já fazia 4 meses que tinha dificuldade para caminhar. Bateu a porta, doutor. 2 semanas depois saiu caminhando normalmente. Chegou alguém que não podia enxergar bem. E naquele tempo, ele chegou em janeiro de 1901. Naquele tempo, fazer uma cirurgia de catarata, querido. Como? Com quê? Mas ele pegou, abriu o olho, trocou o cristalino e pronto. Agora posso enxergar bem. E o povo começou a falar e a falar. Esse médico é fantástico. Ainda aqueles que não acreditamos em Deus, saímos do seu consultório com uma bênção de Deus, porque Ele ora por nós. E terças e quintas, viajava de Crespo em carroça até o colégio para dar aulas. Ensinava 3 assinaturas: Fisiologia, Antigo Testamento e canto. Era um assunto para estudar canto naquele tempo. E viajar de lá até aqui. Demorava a voltar em casa. Doutor, e o senhor por que não vem aqui mais perto? Para não precisar fazer essa viagem. E um pastor que morava aqui a 1500 metros, o pastor Godofredo Bloch, falou: doutor, vem aqui, vamos a dividir a minha casa. Vamos a colocar aqui a metade da sala um pano, de aqui para lá moro eu, de aqui para lá o senhor. Roberto Haveni, Roberto Teñonada, comprou 25 hectares, lindando aqui com
as 17 que o irmão Jorge Lust havia doado para construir o colégio. E lá começou a construir, no tempo disponível dele, sua própria casa. E construiu 2 andares. Ele construiu 8 quartos. 8. Para ele, para Hudson, para Cleo, para Lídia Floridia e para aquele que precisar. E começou na sua própria casa a transformar em um hospital, uma clínica, um sanatório. E com carroças e a cavalo, e alguns poucos vizinhos perto aqui, caminhando, começaram a amontoar-se, fazer fila para ser atendidos pelo Dr. Roberto Hagenich. E ele era uma pessoa que sabia sorrir, sim, lógico, mas não era aquele que estava o dia todo assim, não. Mas quando alguém começava a falar com ele fazia que as pessoas ficassem contentes, felizes, surpresas, da maneira suave, boa, cristã, como ele tratava as pessoas. Adela, hoje à tarde vamos a ter cirurgia. E você, por favor, vai limpar bem a mesa da cozinha. E você vai colocar os instrumentos dentro do forno, bem quente, e outros fervendo, para esterilizar tudo. Hoje à tarde temos cirurgia. E na mesa da cozinha, onde ele comia, era a mesa de cirurgia. De lá levava para um dos seus quartos e dava comida e atenção médica e espiritual. Cleo, Hudson, a casa está cheia, eu não tenho onde deixar. Chegou aí um casal e eu não posso dizer volta para a tua casa, porque ainda ele não está muito bem. Filhinhos, vocês têm condições, vocês aceitam dormir no chão para a cama de vocês eu posso dar para esses pacientes? Sim, papai, sim. Sim. E Cleo registrou, eu conheci Cleo, Cleo era minha vizinha aqui, a filha dele. Cleo escreveu, no último mês, eu dormi 3 noites na minha cama, o resto do tempo no chão. Porque papai Roberto Hagenich e Adela Hallen, papai e mamãe, ensinaram bem pequenininhos que primeiro estão os outros, depois estamos nós. Servir, ajudar, ser úteis a nosso próximo. Adela, hoje à noite não vamos a dormir no chão. Porque vamos a dar nossa cama de casal para esse casal que veio aqui. Perfeito. Jogamos no chão, doutor, pastor, enfermeira profissional, dando o melhor que eles tinham. Por quê? Porque ele, Roberto, havia aprendido o que Deus fala na sua palavra e que aconteceu com Jesus. Lembram vocês quando Jesus foi, queridos, o que estou escutando novamente de vocês? Brigando mais uma vez? Eu não gosto de ver meus discípulos brigar. O que acontece entre vocês? Acontece, Senhor, que estamos aqui pensando quem é o mais importante entre nós. E Pedro disse que ele é mais velho, então ele. E Judas disse que ele tem o dinheiro e ele. E João disse que ele, como é mais novo e tem mais na frente, a vida na frente, ele. Por favor, escutem o seguinte. Imaginem um senhor de muito dinheiro, muitos serventes, senta na mesa para comer e dá ordem para trazer a comida. E vem o servente
e traz a comida. Senhor, aqui está a sua comida. Qual dos dois é mais importante? Jesus, por favor. É muito simples a resposta. A pessoa mais importante é o Senhor que está sentado lá. Errado. O mais importante é aquele que serve. E eu, falou Jesus para seus discípulos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Primeiro, meu próximo. Depois, meu conforto. Depois, o que eu preciso. E nós, como ministros, temos que dar o exemplo. Estar disposto. Perdão, irmão, eu tenho agora, chegou o tempo da minha soneca, agora depois do almoço. Eu posso chegar por lá às 6 da tarde. E esse irmão está desesperado lá com um problema. Vamos. Hoje é segunda, por favor, não interfiram com a vida familiar, porque hoje é San Schubert. San Schubert. Sabe? Lembram vocês o pastor Walter Schubert? Eu lembro. E ele estabeleceu segunda é o dia do pastor para estar no supermercado e estar com sua família. E trabalhou sábado, domingo, e terça em diante, segunda. Estamos para servir. E aquele grande doutor Roberto Tenho Nada me ensinou a mim que servir é uma lei do céu. Chegou um dia um vizinho aqui na rua, Domingo Faustinho Sarmiento, onde acaba a rua, passando perto dessa gigantesca fábrica que tem a UAP, de alimentos CAP, Colégio Adventista del Plata. Agora poderia ser UAP, mas já está registrado e é a marca CAP. Fábrica grande. Se passamos na frente e continuamos, chegando um córrego, descemos lá e mais 2 quilômetros, chegou Paulo, e chegou aqui até o hospital, nosso sanatório, Dr. Roberto. A minha esposa está já quase no momento certo para a nascença da minha segunda filha. O senhor pode me ajudar? Sim. Vamos. Quantas vezes pessoas aqui, 5, 4 léguas, 20 quilômetros, 25, 30, chegavam aqui, doutor, por favor, eu não posso trazer meu genro, ele não pode caminhar, o senhor pode vir comigo para atender ele? Sim, eu vou, mas preparem a carroça, coloquem palha lá embaixo, palha, eu vou dormir. Roberto Habenin dormia 4 horas por dia, só 4. Era o normal para ele. E viajava na carroça, no buraco do caminho, dormindo, aproveitando o tempo para descansar, para depois chegar a essa casa, atender esse paciente e ficar um dia, 2 dias, 3 dias, até que tudo esteja bem e voltar para achar que havia um monte de pessoas lá, carroça, cavalo, pessoas aguardando a sua chegada. E esse Paulo que morava lá, Paulo chegou a pedir e foram para lá. E lá estava Rosa, a esposa de Paulo Bismarck, Rosa Besco. Uma casinha bem simples. E o Dr. Roberto Habenin atendeu o nascimento da segunda filha deles. E quando foram para Diamante para registrar, colocaram o nome de Irma. E o Dr. Roberto ficou 3 dias lá. Quando a mamãe e a criancinha estavam bem, voltou para continuar seu trabalho aqui no hospital. Serviço. E essa Irma, essa menina pequenina que nasceu esse dia, foi a minha mãe. Porque Paulo foi meu avô. E eu estou aqui porque Roberto Habenin pensava primeiro nós outros,
depois nele. Porque antes do seu casamento, meu avô, solteiro, ficou sabendo que sua mãe estava doente lá na Alemanha. Havia visitado 2 vezes depois dele chegar aqui. E agora tinha desejo de visitar a sua mãe. E foi para lá. E gastou todo o dinheiro que ele havia poupado em medicina e no sepultamento da sua mãe, que morreu. E acabou o dinheiro. E Paulo, meu avô, escreveu para Roberto Habelich. Disse: doutor Roberto, aqui cheiro a pólvora. Falam de guerra. Eu não desejo ficar aqui na Alemanha, mas não tenho dinheiro para voltar para a Argentina. O senhor pode me ajudar? E Roberto Habelich mandou dinheiro. Meu avô chegou aqui e poupou a vida dele, possivelmente, porque poderia ter sido chamado como soldado alemão. E pela bondade dele de ajudar a meu avô, eu estou aqui. Serviço, ajudar os outros. E estava dentro do hospital, pequenininho. 15 de novembro do ano 1908. 15 de novembro de 1908. Havia chegado em 1901. Já 7 anos estava trabalhando como médico. E agora a igreja comprou a propriedade dele. Comprou essas 25 hectares. Ele teve que construir outra casa, porque a casa que ele estava ocupando já estava dentro da propriedade que a igreja havia comprado dele. E esse dia 15 de novembro, a igreja havia aprovado a construção de 22 metros, frente, 11 e 11, uma U. Aqui 11 metros, 22 e mais 11. Aí está, a parte velha. Primeiro só um andar, depois o outro andar. E esse 15 de novembro, junto com sua esposa e seus filhinhos, e o construtor, ficaram de joelhos. O buraco já estava feito, 80 centímetros haviam feito para os alicerces. E antes de jogar a primeira pedra lá dentro para construir, eles agradeceram a Deus e pediram a bênção de Deus. E passou o tempo. E essa pequena instituição, hoje a mais completa instituição adventista do 7º dia, na divisão sul-americana. Instituição que não só atende os problemas de saúde, também ajuda a pessoa a não ficar doente. E o setor de vida saudável é o maior, uma parte bem grande. Tem 80 leitos e 120 para a parte assistencial. Ensinar as pessoas a comer bem, a dormir, fazer exercício, os 8 remédios naturais, para não ficar doente. Se doente, precisamos doente, teríamos que passar com um helicóptero semeando germes por todos os cantos para ter mais trabalho. Não temos suficiente. E um dia estava Roberto, ainda as janelas não estavam acabadas. Hoje, numa rua que chama Urquiza, junto com Pasteur, hoje temos uma livraria lá. Aí morava um velhinho que eu conheci, o irmão Cast. Ele trabalhava com madeira, ele fez as portas e as janelas, e ainda não estavam todas prontas, e já estava cheio, ainda sem portas e janelas, cheio, lotado de pacientes. E um dia ele estava lá, agosto, acabando, quase início de setembro, feio, 2 semanas que estava chovendo. Frio. E ele estava falando com 2 pessoas lá no corredor.
E chegou alguém. Perdão, eu estou trazendo a notícia que do outro lado do córrego chamado Ensenada, do outro lado, na segunda subida, na segunda colina lá, mora uma pessoa muito pobre que tem um filhinho doente. E ele não tem cavalo, não tem carroça, não tem nada para trazer seu filho e não tem dinheiro para pagar. O que podemos fazer? E o doutor Roberto, falando com aquele que estava lá perto, queridos, eu fiz 3, hoje de manhã eu tenho feito 3 cirurgias e à tarde atendi 22 pessoas aqui no consultório, além dos problemas administrativos, porque ele era diretor, administrador, era todo. Eu preciso dormir, eu preciso descansar. Mas, por favor, não vamos a deixar essa criança aí doente, está precisando de nós. Se alguém de vocês pode ir procurar, traz. E bate na minha porta. Eu posso acordar às 3, 4, 5 da manhã, a qualquer momento eu vou atender ele, mas por favor, tragam. Ninguém se ofereceu. Pegou as botas de couro, não havia bota de borracha, uma capa. Everready ainda não havia inventado a lanterna. Farol. Apagava o farol com o vento, com querosene. E o Roberto, se não há outro, eu vou. E saiu. Já eram por volta das 9 da noite, agosto, final de agosto, escuro. Luz na rua? Nada. Enlameado, porque fazia 2 semanas que estava chovendo. Saiu caminhando. E hoje temos a estrada reta até um lugar que se chama Ponte Branco. Naquele tempo, eu caminhei isso, sendo aluno aqui. 5 curvas tínhamos. O caminho ia rodeando até chegar ao Ponte Branco. E ele saiu caminhando na escuridão. Ele conhecia o caminho. E foi, chovendo, molhado, enlameado. Chegou até o córrego. 2 semanas chovendo, água do córrego havia subido. Não podia ver água, só ouvir. Passava água. O que faço? Ele entrou, cruzou por cima do joelho, água, cruzou ao outro lado, caminhou a primeira colina, desceu e foi a segunda. Bateu as palmas. Abriu a porta. Eu sou o Dr. Habenig, aqui do sanatório. Doutor? E o senhor como chegou até aqui? Caminhando. E o córrego, eu cruzei dentro d'água. Eu estou sabendo que o senhor tem um menino doente aqui. É verdade. Entre, doutor, entre. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não vim aqui para procurar dinheiro. Onde está teu filhinho? Bem, querida, bem. Está dormindo? Olhos abertos. Que bom, querido. Como chama ele? Cachito. Cachito. Oi, Cachito. Você está bem? Eu sou o doutor. Eu vim para te ajudar.
E eu também recebo ajuda, porque Jesus me ajuda a mim, e juntos Ele e eu vamos a te ajudar. Febre. Senhora, por favor, um pano, um alho, água, molhado, colocou aqui. Procurou esfriar o corpo dele. Trabalhou 1 hora, 2. A febre continuava. Já não sabia o que fazer. Cachito, senhora, você me deixa levar para o hospital? Doutor, não temos cavalo, não temos carroça, não há ponte. Os cavalos nem sempre estão dispostos a cruzar dentro da água. A única coisa que eu preciso é a permissão de vocês. Mas, doutor, eu levo. Se a permissão de vocês eu tenho. Tenho a permissão? Tenho. Cachito, vamos. Aqui eu procurei fazer o melhor para você. Mas eu preciso lá no hospital e procurar fazer o melhor para você. E saiu. E caminhou e chegou até o córrego. Mas o barulho da água, 2 horas que ele estava lá, chovendo, a água subiu, o barulho era mais forte, mais água. Se eu estivesse sozinho, eu cruzo. Mas agora, se acontece alguma coisa comigo e a correnteza me leva e fico afogado lá, mas agora estou levando um filho de um vizinho. Cachito, Deus tem que me ajudar. Um relâmpago que iluminou toda essa região. Aqui perto, 3 quilômetros. Onde está o córrego? E quando o relâmpago iluminou a região, lembrou da ponte negra, preta, a ponte do ferrocarril, do trem. O trem, esse ferrocarril foi inaugurado em 1910. E aí está. Ele caminhou ao lado do barranco, o córrego lá embaixo. Caminhou até chegar à ponte. E quando chegou lá, como chama-se essa madeira para soster? Dormente. Dormente, é? Dormente. Dormente. Cachito, eu vou cruzar. Você vai ficar aqui por trás. Tudo bem, querido? Vamos. Oscuro, o som da água passando lá embaixo em boa quantidade. Primeiro. Quando eu cruzei sendo estudante, contei 62 dormentes. Posso ter errado, mas hoje à tarde vocês, antes de sair, podem cruzar por lá e contar a ver se está certo. As botas em lamiacas, querida. Os dormentes molhados 2 semanas. O mais fácil era escorregar e cair e acabar com esses 2. Mas os anjos ajudaram a Roberto, tenho nada, Roberto Hamene. Ele chegou até o outro lado e caminhou de lá até o hospital. Chegou bem entrada madrugada e falou para as enfermeiras que estavam lá fazendo o seu turno: por favor, preparem na sala de cirurgia, vou para o laboratório para fazer alguns estudos. E o laboratório determinou que o apêndice havia arrebentado aqui, peritonite. Chegou à sala de cirurgia, tirou toda a pus, costurou, mandou para a recuperação. E 1 semana depois, Cachito voltava em casa, recuperado e com saúde.
eu preciso dormir. Mas se alguém que está precisando de mim, Jesus me ensinou a servir. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude a estar dispostos a fazer o melhor por aqueles que precisam de nós. Amém. E vamos a ter muitas, grandes e lindas alegrias na vida, seguindo a pegada de Jesus, porque Ele veio para servir e para dar a vida por vocês e por mim. Dr. Roberto Haveni trabalhou aqui desde ano 1901 que chegou até 1924 e voltou para a América doente. Voltando da América, quando ele já sentiu melhoria, viajou para São Paulo. Porque em São Paulo, Cleo e seu esposo, Efraim Bruxi, estavam lá trabalhando, procurando iniciar a obra médico-missionária, como papai havia iniciado aqui. Eu vou ajudar a minha filha lá para estabelecer a obra médico-missionária em São Paulo. E 3 meses depois de chegar em São Paulo, com 59 anos de idade, Deus chamou ao descanso ao Dr. Roberto Teñonada. Está sepultado lá em São Paulo. Eu tenho cópia da certidão de falecimento dele. E está aguardando a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E possamos ter muitas e grandes alegrias servindo, ajudando as pessoas a encontrar o caminho para a vida eterna. Para ter lá, quando chegamos lá, muitas alegrias. Oh, chegou fulano, que coisa linda. Obrigado, meu Deus, por ter trazido essas pessoas pelas quais eu trabalhei. E acabamos agora, a história de Roberto Haveni. Roberto Haveni. Eu tenho aqui dois, três, 4. 1, 2, 3, pô, acaba, daqui a pouco acaba. O que eu faço? Tenho 4. O que é isso aqui? É um presente muito simples. Eu fui para o hospital agora antes de vir aqui e pedi, por favor, você tem isso? Como chamamos isso? Com os 8 remédios naturais. Quem deseja ter esses 4? Para que não tenhamos briga hoje aqui.